Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Abri a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 100, Salmo 100. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Obrigado, Senhor, por toda a graça recebida, por toda a bênção. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração, por estarmos aqui na Tua presença, ó Deus, oferecendo o culto ao Teu nome. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, pelos testemunhos, ó Deus, e pedimos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Somos o Teu povo, somos rebanho do Teu pastoreio e queremos ouvir a Tua voz. Venha apacentar o nosso coração, Pai. É a oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. 19 anos, muitos motivos de louvor, de celebração, né? E pensando todos esses anos da graça de Deus, né? Esse foi um salmo que Deus me soou ao meu coração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E lembrando desse tempo, né? A Adriana falei para ela ali, ela falou que dos 40 anos, eu falei, uai, então eu tenho menos tempo ainda, estou mais novo do que eu pensava. 12 mais 40, 52, eu sou um ano mais velho que ela, eu estou com 53 e não sabia. Glória a Deus, mas assim, pensando, né, na graça de Deus, né? Completando agora esse ano, 35 anos, né, de conversão, né, que o Senhor me encontrou, até os 16 anos, né, caminhando na Igreja Metodista, onde fui muito abençoado, muito ministrado, muito bem recebido, né, recebi graça. E agora 19 anos, né, no ministério da Igreja Vida, né, assumindo o ministério. Então é muita graça, a gente vê muita coisa que Deus realizou, muita coisa que nós fizemos. Me lembro que quando nós fizemos 18 anos, a gente passou aqui um vídeo, depois a gente vai estar passando isso mais tempo. E assim são muitas realizações. Mas mais importante do que as realizações daquilo que nós podemos fazer, da obra que nós realizamos, é quem nós estamos nos tornando. Isso que é mais importante, né? E a alegria que está no nosso coração. A alegria do Senhor, a alegria de ser alcançado por Ele, a alegria de ter propósito, a alegria de ter significado, a alegria de saber quem nós somos, a alegria de saber para onde nós vamos, a alegria de saber com quem nós estaremos e com quem nós estamos, né? Então, são muitos motivos. E esse salmo é um salmo que fala de ações de graça, né? No título da minha Bíblia aqui, talvez seja o único salmo que está escrito assim, Salmo de Ações de Graças. Porque é um salmo de gratidão por toda a graça recebida, por tudo aquilo que Deus fez. Então, o salmista, quando ele escreve, está nos chamando a celebrar o Senhor. E esse salmo, de certa forma, ele é a coroa do pensamento dos Salmos 95 até o Salmo 99. Quando você volta aí comigo, você pega o Salmo 95, olha o que diz o Salmo 95, vamos ler alguns versos. Ele começa dizendo assim, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, ou com grande alegria, com grande satisfação, celebremos o rochedo da nossa salvação, saímos a seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, o supremo Rei, o supremo e grande Rei acima de todos os deuses. O verso 6 diz assim, vinde, adoremos, prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém, querido? Tem muito a ver com o pensamento aqui do Salmo 100. Se você continuar lendo, no Salmo 96 diz assim, verso 1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E aqui ele também diz, né, celebrai ao Senhor todas as terras.
E ele tem um tom profético, esse salmo, porque toda a terra se encherá da glória de Deus, amém, querido? E toda a terra glorificará o Senhor. E quando nós cantamos ao Senhor, nós estamos, na verdade, de certa forma, crendo e profetizando que toda a terra vai celebrar a vida de Deus, amém, querido? E ele continua falando, proclamai na segunda parte do verso, o verso 2, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, e também afirma isso no Salmo 100, proclamai a sua salvação dia após dia, amém? Depois, no verso 9, ele fala assim, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Quando você vai para o 97, o verso 1 fala assim, rei no Senhor, regozijem-se a terra, alegrem-se as ilhas, as muitas ilhas, nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. O verso 8 diz assim, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da justiça, ó Senhor. Quando você vai para o Salmo 90, ainda diz mais ainda, no verso 12 ainda, do Salmo 97, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Depois do Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. No Salmo 99, vai falando no mesmo sentido. Ele diz, o verso 1, rei no Senhor tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abalem-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. No verso 9 ainda do Salmo 99 diz, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. E aí o Salmo 100, ele é um fechamento. Ele é o resumo, ele é a coroa desses salmos que nos chamam a celebrar o Senhor, adorar o Senhor. E ele começa a celebrar ao Senhor com júbilo, com grande alegria, amém, querido? Porque essa é a forma de celebração que de fato agrada o Senhor. Celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria. Cantai louvores ao seu santo nome. Né, quando ele fala desse estado de júbilo, né, de que nós aclamamos, tem um cântico que nós conhecemos muito que chama Aclame ao Senhor, né, o título do cântico é esse, né, Aclame ao Senhor, é a mesma coisa, algumas versões vai falar Aclame ao Senhor, é a mesma coisa, cante alegremente ao Senhor. Na Bíblia Vida vai dizer assim, cantem alegremente ao Senhor. Sabe, e eu falo assim, é incrível, queridos, porque esse é ao mesmo tempo que é uma ordem de Deus. Porque Deus está ordenando o quê, irmão? O que Deus está ordenando aqui, através da sua palavra? Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem chama a celebrar é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos chama a celebrar porque Ele é que assegura o que Ele ordena. Porque é Ele que assegura a alegria. E nos chama a celebrar com júbilo ao Senhor, porque é Ele que ordena a alegria. A alegria que nós temos é a alegria do Espírito de Deus, amém, querida? A alegria do Espírito que está em nós. Essa é a mensagem dele. É Ele que deu essa mensagem. Celebrem ao Senhor. Amém, querida? Então a nossa vida deveria ser realmente uma vida de celebração, né? E a gente às vezes perde a oportunidade de celebrar a vida dos irmãos. Existe muito motivo para celebrar, não tem, irmãos? O Elvis fez aqui, né, faz aqui, falou, vem aqui, gente, quiser testemunhar. Aí a gente fica todo encabulado, a gente não vem aqui para celebrar, para falar. Mas não é porque não tem motivo para celebrar. É porque a gente às vezes fica meio acanhado, né, irmãos? Sim ou não? Bem envergonhado. Mas se eu falasse assim, irmão, vai para casa hoje e faz uma lista de todos os motivos que você tem para celebrar o Senhor e volta aqui a semana que vem. E aí nós vamos ler essa lista aqui. Nós não vamos fazer mais nada aqui no culto. Nós vamos ficar aqui até tarde. Sim ou não, irmão? Porque nós temos muito motivo. E isso talvez nos lembre, irmão, que a gente se esquece disso. Que nós somos tão tomados, às vezes, pelas coisas da vida, pelas lutas, pelas adversidades, que a gente se esquece que nós temos muito motivo
para celebrar o Senhor. E que se nós temos muito motivo, e Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, de todas as maneiras, nós temos também que aprender a celebrar o que Deus está realizando na vida dos outros, amém, irmão? A gente às vezes não tem essa percepção. Precisamos celebrar, porque Deus tem realizado. Nesses 19 anos, irmão, se for fazer uma relação de todas as atividades da igreja, é muita coisa. Pela graça de Deus, muitas coisas foram feitas, muitas coisas foram realizadas. A gente fez muitas coisas pela graça de Deus, nós construímos, nós realizamos, nós fizemos mutirão, nós abençoamos pessoas, nós fomos em projeto missionário, nós fomos trabalhar no Ribeirinho, nós fomos trabalhar em muitos lugares, nós enviamos missionário para a Índia, nós sustentamos missionário na África, né? Nós trabalhamos na missão Resgate da Paz, trabalhamos até hoje lá, trabalhamos no ministério com os homens também, né? Na recuperação, né? De homens, Café com Cristo, Jovens Livres, e tantas outras coisas que nós fizemos, né, que não vou pegar a relação, mas acima de tudo, irmão, esses 19 anos, existe muita realização nas nossas vidas, muita mudança, muita transformação. Nós vamos parar às vezes e perceber como que Deus mudou as nossas vidas, como que Deus mudou os nossos motivos, como que Deus nos transformou, quem nós éramos quando nós fomos alcançados, quem nós somos agora. Nós temos muito motivo para celebrar. E às vezes a gente lembra muito quando a gente está diante de coisas mais concretas, palpáveis, e a gente se esquece de celebrar aquilo que Deus está fazendo em nós. Porque todos os dias, irmãos, eu tenho motivo para levantar de manhã e celebrar o Senhor. Por aquilo que Ele está fazendo em mim, pela mudança que Ele fez em mim, pela transformação que Ele fez em mim. No meu caso, 35 anos, estou completando esse ano agora, no segundo semestre, 35 anos, alcançado pela graça. Eu falo, Deus, que coisa extraordinária. Porque nem de longe eu sou aquela pessoa que foi alcançada. Muita coisa Deus realizou. Muita coisa Deus mudou. E Ele continua trabalhando no meu coração. Então existe muito motivo de alegria. Então esse é um estado de júbilo, irmão. E sabe, queridos, quando nós celebramos e alegramos no Senhor, e celebramos o Senhor, nós estamos trazendo essa lembrança do que acontecerá. Amém, querido? Porque a eternidade vai ser um lugar de quê, irmão? Vai ser um lugar de alegria. Sim ou não, irmão? Você se alegra quando você pensa, né, nos tempos eternos. Nós vivemos a eternidade em Deus já. Mas quando se cumprir esse século e o Senhor vier buscar a igreja, nós vamos viver eternamente na presença dele. Você acha que vai ser lugar de quê? Quem vai ficar lá assim, apáticozinho, igual às vezes vocês estão aí? Tem uns que estão meio assim. Não vai ser assim. Sabe, querido, não vai ser assim. Porque eu sei que no mundo, muitas vezes, a gente vive lutas, tristeza, dificuldade. Mas a alegria do Espírito é aquela alegria interior, que não tem nada a ver com a circunstância. Mas também tem a ver com a certeza que essas coisas vão passar, amém, querido? Essas coisas vão passar. Né? E muitas vezes a gente precisa alegrar com as pessoas e abençoar as pessoas, porque nas suas dificuldades eu preciso ter a alegria de que Deus vai me sustentar. E as dificuldades vão passar. E no final o que vai ficar é aquilo que glorifica a Deus. Vai ficar a essência daquilo que Deus trabalhou. Então nós temos muito motivo para nos alegrar. Então o Salmo nos ensina isso, que há um estado de júbilo no mundo todo. Haverá um estado, amém, querido? Como igreja nós precisamos nos lembrar. Irmão, como é que eu vou acreditar que vai haver um estado de alegria, irmão, se as pessoas não veem alegria no meu coração? O que as pessoas deveriam no mundo mais ver em mim? Poder, dinheiro, bens, coisas materiais. É isso que as pessoas precisam ver na igreja, nos filhos de Deus? É isso que eles precisam ver? Não. O que eles precisam ver? Alegria. Porque as condições de cada um é diferente, cada um vive a sua condição, cada um vive a sua realidade. Mas independente da realidade, existe alegria. Sabe, querido? E aí essa nossa alegria é uma forma profética de viver a vida, de anunciar, não, irmão, a terra se encherá da glória de Deus. E onde Deus está presente existe alegria. Alegria é resultado da presença. Sem Deus não existe alegria. Amém, querido? Segunda coisa que esse salmo nos ensina, quando a gente pensa aí no verso 2, então o primeiro verso é celebrar com júbilo o Senhor toda a terra. Existe um estado de alegria pleno, haverá um estado de alegria pleno, não se cumpriu ainda, mas nós já temos as primícias do Espírito, nós já temos alegria no nosso coração. Segundo verso, servir ao Senhor com alegria. Esse é o estado alegre que a gente deve servir ao Senhor. Servir ao Senhor com
alegria. E apresentai-vos a Ele com cântico. Né, querido? Quando eu fico pensando aqui, né, servir o Senhor com alegria, eu penso, gente, de todas as formas possíveis de felicidade, acho que já foram tentadas pelo mundo. Todas as formas. O mundo, este século, o século passado, o mundo muito atrás, o mundo recente, esse tempo moderno, já experimentou, já tentou todas as formas de ser feliz sem Deus. Eu pergunto, eles já alcançaram? Existe a possibilidade de ter alegria plena fora de Cristo, irmão? Não existe. Então a esperança do mundo é a igreja. A esperança do mundo é Cristo. As pessoas tentam, as pessoas estão atrás, elas pagam caro, elas estão entregando a sua vida para encontrar uma alegria, mas não existe alegria fora de Deus. Existem momentos de prazer, passageiros, temporários. E depois, cada vez que é um momento que não sustenta um vazio maior do que o vazio anterior. Existe hoje na sociedade um vazio enorme, porque a busca de felicidade naquilo que não pode satisfazer o coração do homem. Porque qualquer tentativa fora de Deus nunca vai satisfazer o coração do homem, isso vai tornar o vazio ainda maior, porque parece que existe uma desesperança. Sabe aquela coisa que a pessoa, puxa, já tentei de tudo e não parece que não é possível? E nós entendemos a dificuldade que hoje as pessoas vivem, mas a igreja vive essa realidade. E nós devemos servir com alegria. Sabe, querida, eu fico pensando assim, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Irmão, como é que eu sirvo ao Senhor com alegria? Tem muita forma de servir o Senhor, não tem? Como é que eu poderia servir o Senhor com alegria? A primeira forma de servir o Senhor com alegria é comunicando a todos a glória de Deus. Porque ele fala da glória, não fala? Eu posso comunicar a glória de Deus através de palavras, sim ou não? Devemos comunicar dessa forma. Qual que é a outra forma de eu comunicar a glória de Deus? Através da minha vida, da minha ação, da forma como eu vivo, através dos valores que eu trago no meu coração. E quando fala aqui no texto, saber que servir o Senhor com alegria, então, servir o Senhor com alegria, primeiro é comunicar a glória de Deus. A segunda coisa que eu posso servir o Senhor com alegria, primeira coisa é comunicar a glória de Deus com palavras e com a vida. Amém? O testemunho. Segunda forma de servir o Senhor com alegria. Me fala, me ajuda. Uma coisa que você tem alegria de fazer. A Adriana falou aqui, deixa eu dar uma dica para você. Ela falou de uma coisa que ela tem alegria de fazer. Porque ninguém faz uma coisa por 50 anos se não tiver alegria. O que então mesmo? Fala aí, irmão. Servir cuidando dos outros. Servir, ministério é servir. Então, servir aos outros com alegria, cuidando dos outros com alegria. A gente tem que cuidar dos outros com alegria, amém, irmão? A gente não pode cuidar dos outros com, sabe, estou fazendo por obrigação. Aí você não está entendendo. Fazer reclamando, irmão, você não está entendendo, irmão. Porque Deus te dá o privilégio de servir. Deus serve com alegria, amém, irmão? Deus ama com alegria. A palavra de Deus diz que Deus dá com alegria. E quando nós damos com alegria, nós honramos a Deus. É uma forma de culto, porque dar com alegria é me dar, é me entregar. Não é possível servir alguém sem se dar. Cuidado com o senso de autopreservação. Essa proposta de se autopreservar não é uma proposta do céu. Porque a gente não quer lidar, não quer ajudar, não quer se envolver para se preservar. Isso é uma forma de perder a alegria. Autopreservação é uma forma de perder a alegria. Porque a alegria é servir. A alegria é poder abençoar, irmão. Existe uma alegria incrível quando nós abençoamos as pessoas e você fala, puxa, que dádiva, que graça da parte de Deus permitir que eu abençoe pessoas e que as pessoas se sintam abençoadas por Deus através da minha vida e possam dizer graças a Deus pela vida do irmão tal, graças a Deus pela vida da irmã tal, graças a Deus pela igreja que me abençoa. Amém, querido? É a segunda forma de servir com alegria. Outra forma de servir com alegria, irmão. Primeira forma, glorificando a Deus com palavras e com testemunha. Segunda forma, servindo, abençoando as pessoas com alegria. Terceira forma que eu vou colocar aqui, vou usar o texto que o Marcelo falou. Ó, bom é de Goiânia, né, irmão?
Você viu que eu falei aqui, um goianês aqui, fui falar com bom, eu falei, ó, com bom. Mas aqui para nós é bom. Gente, mas é bom estar reunidos os irmãos, né? O meu lado goiano se revelou. Ó, quão bom é estar unidos, irmãos, é viver unidos, irmãos. Quão bom e agradável. Quão bom e agradável é viver unidos, irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Sião e sobre as golas da sua veste. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, querido? Uma forma de servir com alegria é congregar. É se encontrar. Alegria do encontro, irmão. Que coisa abençoada, né, irmão? A gente às vezes chega aqui, você pode chegar num domingo aqui, você pode estar assim meio, com um domingo meio difícil, as coisas meio difíceis. Como diz uma palavra às vezes do que os goianos falam, chegar assim meio antiga, não sei se todo mundo conhece, chegar assim meio jururu. Você já ouviu isso, chegar meio jururu? Pessoas, decifra aí, Elvis, que você é mais antigo. Que... Não é antiga não, jururu? Que tá ali meio tristinho, cabisbaixo, meio jururu. Aí você chega aqui, aí você encontra os irmãos, irmão, mas que alegria, você muda, você vê o sorriso, o prazer do encontro. Você pode estar lá na sua casa, você está assim meio às vezes abatido, alguém vai te visitar, o prazer do encontro, irmão. Isso é uma dádiva, uma bênção, é uma forma de servir o Senhor com alegria, se encontrar. Sabe, mas se encontrar e perceber a alegria que tem do encontro, a alegria de estar junto, a alegria de congregar, a alegria de repartir, amém, querido? Esse é um estado de júbilo também, né? Então é um estado alegre, que o mundo inteiro precisa sentir o prazer de estar em Deus. Porque qual que é o prazer que nós temos quando nós nos encontramos, irmãos? É o prazer de estar em Deus. Quando você encontra alguém que está em Deus, e nós estamos em Deus, o prazer, irmão, de sermos irmãos. Amém, querido? O prazer de sermos irmãos, de poder estar junto. A dádiva, a bênção, sempre existe bênção, sempre existe graça. E nós devemos celebrar isso, amém? Isso é uma celebração. Irmão, congregar é uma forma de culto, é uma forma de adoração, que agrada o coração do Senhor. Então, nunca se entregue aos sentimentos em relação ao esforço de se encontrar. Sempre pague o esforço e desista dos seus sentimentos, quando o seu sentimento, eu não estou com vontade. Isso é a carne, irmão. Mas certamente se você consultar o Espírito de Deus vai falar assim, encontre-se. Para que você seja abençoado, para que você seja ministrado. Porque quando nós encontramos, nós lembramos que nós somos irmãos, não lembramos, irmão? Amém? Que quando você está olhando aqui, você está olhando para quem aí? Olha quem está perto de você, você está vendo quem? Pessoas preciosas, que são criadas por Deus, que foi feita a imagem e a semelhança de Deus, que nos abençoa, que nós temos alegria, que nós temos prazer, amém? Existe um prazer, então, essa é uma forma de servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então é quando eu estou me apresentando dessa forma, adorando o Senhor através da palavra, testemunhando pela palavra com a minha vida, servindo as pessoas e se encontrando com as pessoas. Amém, querido? Isso é muito precioso para Deus, né? Esse tempo de estar nos encontrando. Quando nós olhamos agora no verso 3, seguindo aqui, o verso 3 diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, irmão. Sabe, é este prazer que surge de um novo relacionamento com Ele. Sabei que o Senhor é Deus. E como é que Deus se revelou a mim e a você? O Senhor é Deus, amém, irmão? Sabei que o Senhor é Deus. Mas o salmista está indo mais profundamente aqui, ó. Ele está falando assim, sabei que o Senhor é Deus, quem nos fez? Ele. Amém? Que do que está escrito no texto? Foi Ele quem nos fez. O que mais que ele diz? E dele somos. Somos o que mais? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso aqui está falando, gente, desse estado alegre que surge do prazer
de estar em Deus, da relação que eu tenho com Deus, o prazer de um relacionamento com Ele, porque Deus, no seu amor, se revelou a mim e a você como Pai. Nós somos filhos de Deus, amém, querido? Esse prazer desse relacionamento, sabei que o Senhor é Deus, lembre-se que o Senhor é Deus, vocês são filhos de Deus, vocês foram alcançados por Ele, vocês são dele, foi Ele que fez vocês, foi Deus que chamou vocês no tempo eterno, Deus que nos chamou na eternidade, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito de amor, a palavra de Deus fala assim, eu é que sei, diz o Senhor, o propósito que eu tenho para vocês, eu é que sei o bem que eu quero para vocês, de paz, de vida, de cumprir um propósito, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Sabe, querido, e a palavra de Deus vem revelando os pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz. Amém, querido? E que Deus nos persegue com amor. Deus não nos persegue com julgamento, Deus nos persegue com amor, com graça. O sacrifício de Cristo na cruz é essa prova desse amor extraordinário que nos persegue, que está indo atrás de nós. Então, olha, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabe, querido, nós somos dele por direito, porque Ele nos criou. Nós somos também dele pela redenção. Nós não éramos povo e agora nós somos povo de Deus. E nós somos seu rebanho. Então significa que Ele cuida de nós. Porque se nós somos rebanho de Deus, irmão, quem é que tem um rebanho e não cuida do rebanho? Para pensar, quem tem qualquer rebanho. Pensa num pastor que tem um rebanho de ovelhas. Ele cuida dessas ovelhas. A palavra no Salmo 23 diz isso, não diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu estou satisfeito nele. Porque a satisfação não é que eu não tenha falta de coisas, não me faltará o que importa, não me falta Ele. O Senhor é meu pastor, eu poderia ser assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu nem preciso escrever nada me faltará. Porque se eu escrever o Senhor é meu pastor e não me faltará, isso é mais profundo ainda do que dizer nada me faltará. Porque tem coisas que faltam para nós, mas não falta o que importa, a presença dEle, o cuidado dEle. Ele fala assim, me leva às águas de descanso, me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma por amor do seu nome. Amém, querido? Então, ele fala desse amor, desse cuidado. Nós somos povo do seu pastoreio, nós somos rebanho do seu pastoreio. Então, é esse prazer, irmão, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de ser alcançado por Ele, a alegria de ser apacentado por Ele. Sabe que muitas vezes eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor me apacentou. Porque o Senhor me buscou, porque um trabalho que o pastor faz é buscar a ovelha que está desgarrada e trazer a ovelha para o lugar da presença dEle. Porque o Senhor é que sabe o lugar que eu devo caminhar. O Senhor que sabe em qual passo eu devo permanecer. O Senhor é que me dá as águas da vida, me faz beber da sua vida. É Ele que me conduz. Quando eu estou afastado, quando eu me desvio do propósito, Ele me chama como pastor, me traz de volta a sua presença, para que eu não perca Ele de vista. O salmista Davi diz assim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele fala assim, eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Ele fala isso no Salmo 16. E aqui o salmista está dizendo isso, olha, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós somos dele, somos sua propriedade particular, somos seu povo e somos rebanho do seu pastoreio. Amém, querido? A palavra de Deus também no Evangelho de João fala do pastor, ele fala assim, eu sou o bom pastor, não é isso que Jesus diz? Eu sou o bom pastor. E ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ninguém vai arrebatar as ovelhas das minhas mãos. Então, para mim, isso é a maior segurança. Irmãos, se você fala assim, qual é a maior segurança que você tem na vida? Se alguém me perguntar, a certeza de que eu estou nas mãos de Deus. Sabe, querido, porque eu não confio em mim para não me afastar de Deus. Porque eu, sendo humano, sujeito a erros, sujeito às vezes a fraquezas, eu poderia por mim mesmo me afastar de Deus. Mas a segurança que eu tenho é que Deus cuida de mim, que Ele não vai permitir que eu me afaste dEle. Às vezes Deus permite que você ande um pouquinho, sabe, igual criança, quem está vigiando, aí ela quer dar aquele espaço, você está falando para ela não ir, aí você deixa ela ir um pouco, para ela experimentar às vezes de certas coisas, ela precisa viver certas coisas, né?
mas a gente só deixa ela ir até onde a nossa vista alcança. E às vezes ela pensa que a nossa vista não está alcançando ela. Sabe, da minha segurança é saber que esteja onde eu estiver, pense o que eu pensar, faça o que eu fizer, os olhos do Senhor estão sobre mim, amém, querido? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fazer-se forte com aqueles que são dele. Amém, querido? Então eu tenho um descanso daqueles que o amam, daqueles que são do Senhor. Porque quem ama o Senhor, senão aquele que é dele, que sabe que está nele, amém, querido? Depois ele continua assim, o verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Sabe, querido, aí, isso aqui ele volta à questão das ações de graças, e hoje nós estamos aqui no culto de ações de graça, ele fala, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hino de louvor. Sabe, entrar por suas portas com ações de graça, fala muito de eu estar atento a tudo aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, as portas que o Senhor está abrindo para que a gente esteja lá. A porta do templo, eu posso me lembrar aqui da porta do templo, e aqui as pessoas vão lembrar, o salmista aqui vai falar isso, eles vão lembrar da porta do templo, então entrai pelas portas do templo com ações de graça. Então, irmão, quando eu penso na alegria do culto, da bênção e da alegria de nós estarmos aqui na presença de Deus, a alegria do culto é uma alegria que não é só de eu estar lá no culto, é uma alegria que já vem no meu coração, entrai por suas portas com ações de graça. Então, aonde que vai ter um culto, irmão, onde a igreja está reunida, que vai ter grande júbilo e grande alegria? É quando o mistério do louvor está inspirado? Sim ou não? É quando o pastor está inspirado? O pregador está inspirado? A pessoa que está conduzindo a liturgia, o tempo de intercessão está inspirado? Quando é que acontece isso? Quando a gente entra pelas portas com ações de graça. É quando você vem aqui no culto, irmão, e antes de você entrar aqui, ó, existe gratidão no seu coração. Eu tenho motivo para louvar o Senhor. Por que está aqui? Um dos motivos de eu estar aqui é porque eu tenho muita coisa para agradecer a Deus. E não existe outra forma de agradecer a não ser estar na sua presença, adentrar os seus átrios, congregar com os irmãos, cantar louvores, agradecer a Deus. Eu tenho muito motivo para agradecer. Entrai por suas portas com ações de graça. E se Deus fala, entrem pela porta com ações de graça, é porque Ele já nos abençoou. O que falta, às vezes, é a gente parar. Aí eu vou fazer uma pergunta para você refletir, para você levar para casa e para você pensar essa semana. Quanto tempo você, particularmente, para na sua vida, na sua rotina, diariamente, para refletir sobre a graça de Deus sobre a sua vida e ser agradecido? Quanto tempo a gente faz isso? Diariamente, durante a semana, quanto tempo a gente faz? As pessoas mais agradecidas, irmãos, são pessoas que realmente pararam. E que a gente deixou de lado o celular, que se desligou o celular, saiu das redes sociais, você foi para o lugar secreto, né? E que se colocou diante de Deus e começa a refletir, fala, Deus, traz a minha memória aquilo que pode me dar esperança. Traz a minha memória o que o Senhor tem feito. Traz a minha memória quem o Senhor é, para que eu saiba quem eu sou. Me lembre das tuas bênçãos sobre a minha vida, para que eu seja um homem e uma mulher agradecido. Para que todos os dias existam ações de graça, existam gratidão, oração de gratidão pelo que o Senhor fez. Porque a gente vence as dificuldades e os reveses da vida tendo um coração antes agradecido. Sabe, porque aí eu tenho certeza da graça de Deus, do amor de Deus, eu tenho motivo de graça, ainda que eu enfrente momentos difíceis. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com de louvor, rendei-lhe graças. E por final ele fala, bendizei-lhe o nome. Porque senão a gente não vai bendizer o nome do Senhor. Sabe, querido, quando a gente vive na vida emburrado, amargurado, você não está falando bem de Deus. Bem dizer, o que significa bem dizer, irmão? Falar bem, bem dizer o nome. Qual que é o oposto de falar bem?
Falar mal. Pergunta, me responde, você fala mal de Deus, irmão? O senhor falou mal de Deus? Aí ninguém fala, né, assim, né, com palavra. Como é que eu falo mal de Deus? Me fala. Reclamando, murmurando, quando eu estou emburrado, infeliz com a vida, eu estou falando mal de Deus. Eu estou dizendo, Deus não cuida de mim, Deus não se importa comigo, Deus não é fiel nas suas promessas, Deus não me ama de fato, porque se eu me amasse, eu não estava vivendo esse problema. Então a gente maldiz o Senhor quando a gente não tem essa atitude de gratidão no coração por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que eu sou nele, amém, querido? Então veja que a carne, a tendência nossa é reclamar. A natureza humana é reclamadora ou não, irmão? Sim. A natureza humana é murmuradora? Sim. A natureza humana é ingrata? Sim. Mas eu não estou na carne, eu estou em Cristo. Então é extraordinário esse salmo. Quando ele fala, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graça, bendizei-lhe o nome. Amém, querido? Isso é algo assim que precisa mover o nosso coração. Sabe, entrar por essas portas, pelos seus atos, bendizer o nome dele, falar o nome dele. Sabe, querido, quando existe uma alegria no meu coração, quando existe essa gratidão e essa satisfação, eu estou falando bem de Deus. A minha vida fala. Ainda que eu não use palavras, a minha vida está falando, amém, querido? Irmão, quando eu olho para os 19 anos do ministério, igreja, vida, eu falo, Deus do céu, nós temos muito motivo para louvar o teu nome. Por todas as vidas, por todas as pessoas que já foram abençoadas, por todas as famílias que passaram, irmão, por tanta gente que foi curada, sarada, por tanta gente que foi salva, redimida. Não importa se congrega hoje aqui ou não, não importa. O que importa é que nós somos igreja, o que importa é que o evangelho cresceu, o que importa é que o nome de Cristo foi glorificado, o que importa é que houve testemunho, que essas pessoas hoje estão servindo, às vezes, em outros lugares, não importa. Estão testemunhando o amor de Deus, suas famílias foram transformadas, pais se reconciliaram aos filhos, filhos se reconciliaram aos pais, casamentos foram restaurados. Sabe que existe muito motivo de adoração. Se Deus não fizesse mais nada no ministério da igreja, irmão, nós ainda teremos que adorar o resto da nossa vida. Mas todos os dias, todas as semanas, existe graça da parte de Deus. E nós devemos entrar então pelos seus átrios com ações de graça. Sabe, querido? E aí quando eu falo assim de você estar na presença de Deus, que às vezes nos falta esse relacionamento com Deus, porque o motivo no final de toda a tristeza do coração é a distância de Deus. A primeira palavra, quando a palavra fala lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? A primeira coisa que está escrito lá é amor. A segunda coisa, a segunda virtude do fruto do Espírito, alegria. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja, né, quando ele escreve a carta aos Filipenses, principalmente, estando ele na prisão, estando ele encarcerado, ele escreve uma carta que fala de alegria, que ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, irmãos. A maior dificuldade, às vezes, da igreja, do ministério pastoral, é fazer os irmãos se alegrarem. Porque às vezes a gente é tão murmurador, tão reclamador, e a gente perde essa bênção, essa dádiva de ser um povo que adora o Senhor em todo tempo. Entrai por seus átrios, com cânticos, com alegria. E aí, quando eu penso na presença de Deus, uma coisa que muda essa história, quando eu falei que a gente precisa todo dia, né, todo tempo, a gente precisa separar um tempo ali para estar na presença de Deus, não de uma forma religiosa, mas quando a palavra fala assim, o Senhor fala, qual que é a orientação de Jesus? Que é para a gente orar. Que a gente deve orar aonde? Entra no seu quarto, que o seu pai que vem em secreto vai ouvir a sua oração e vai te recompensar. Deixa eu te perguntar, quando você fala assim, quando a palavra diz, entra no seu quarto, você pensa em entrar onde? Ai, pastor, no meu quarto. É isso que Jesus está falando, irmão? Qual que é o seu quarto, irmão? Qual que é o seu quarto? Coração de Deus, irmão. Entra no lugar que você tem no coração de Deus. Se você nunca orou assim, hoje eu te chamar em nome de Jesus. Existe um lugar no coração de Deus que é de cada um de nós, singular. Porque Deus, como Pai,
Ele tem a habilidade e a graça de me ouvir particularmente. Existe um quarto, existe um lugar no coração de Deus, que é a minha medida. Existe um lugar no coração de Deus que é a sua medida, amém, querido? Então, é adentrar o coração de Deus. Não é entrar lá no meu quarto físico. Deus não precisa vir lá para o meu quarto. Até porque salvação não é Deus vir fazer parte da minha vida. Salvação é eu adentrar a vida de Deus. Porque a vida é dele. Ele é o autor da vida. E aí eu desfruto de alegria quando eu estou nele. E eu preciso aprender a estar sempre nele, desfrutar da presença dele, adentrar a presença de Deus. Ainda que Deus seja onipresente, esteja em todos os lugares, irmão, o nosso problema é que Deus estando em todo lugar, a gente não desfruta dele. E a gente pensa que Deus precisa estar no lugar físico. Não, ele não precisa. É eu que preciso adentrar o lugar que eu tenho nele. E o lugar que eu tenho nele, adentre o seu quarto, adentre o lugar que você tem no coração de Deus. E ali você ora. Amém, querido? E ali ele vai falar comigo. Ele vai falar ao meu coração. E ele vai falar ao meu coração palavras de vida eterna. Porque as palavras que Deus tem para mim são palavras de vida eterna. Irmão, vai ter uma alegria no meu coração e no seu coração indizível. Porque a alegria de ser dele, a alegria de estar nele, a alegria de ser cuidado por ele, a alegria de ser apacentado por ele, a alegria de viver nele, a alegria de ser orientado por ele, para que eu viva segundo a sua orientação. E assim o seu nome seja glorificado. Amém? Entre por suas portas, adentre o coração de Deus com gratidão. Amém, querido? Em nome de Jesus. E o verso 5 ainda agora, finalizando. Porque o Senhor é o quê? Ele vai falar aqui os motivos aqui, porque o que ele fala? Olha os imperativos. Quais são os imperativos que tem no texto? Verso 1. Vem comigo, imperativo. Celebrai. Amém, querido? O que ele está falando? É um imperativo, não é? Celebrem ao Senhor. Isso aqui não é uma possibilidade. Celebre, é um imperativo. Depois que ele fala, servi ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com o quê? Com cântico. Saibei que o Senhor é Deus. Aí depois ele fala no verso 4, entrai por suas portas. No imperativo, de que forma? Com ações de graça. E entre também nos seus átrios. Com o quê? Com hinos de louvor e render-lhe graça. O que ele fala depois mais? Bendizei-lhe o nome. São os imperativos que o Salmo está dizendo. Ele está me chamando para celebrar com júbilo, ele está me chamando para servir com alegria, para me apresentar diante dele com cântico, ele está me chamando para entrar nas suas portas com ações de graça, para adentrar seus atos com hino de louvor, para lhe render graça e para bendizer o seu nome. Aí o verso 5 dá os motivos. Quais são os motivos? Por quê? O Senhor é bom. Vamos ler junto? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém, querido? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Por causa da bondade de Deus. Ele é bom. Porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Existe misericórdia para os erros. Existe misericórdia para me perdoar. Existe misericórdia para sempre me alcançar. Existe o amor de Deus que me persegue, né? E também fala, e esse amor, ele não para de fluir. O amor de Deus, irmão, a misericórdia de Deus é como um rio que flui e que não cessa nunca, uma fonte inesgotável. O amor de Deus é uma fonte inesgotável, amém, querido? Você crê nisso, querido? Todo amor que você precisa flui dele. Não existe falta de amor da parte de Deus. Às vezes existe falta de fé, de conhecimento, de crer da nossa parte. Mas existe um amor que flui. E ele fala aqui também que a fidelidade dele dura de quê? De geração em geração. Deus permanece fiel. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Né? E quando eu olho, irmão, para esses 19 anos da Igreja Vida, eu vejo isso. Eu vejo a bondade de Deus. Como Deus é bom, amém, querido? Você pode falar isso junto comigo? Como Deus é bom, não é, querido? Olhando para esses 19 anos de caminhada, que graça da parte de Deus, que bondade. Eu olho e vejo, puxa, como é que Deus foi misericordioso, tem sido misericordioso, como é que foi abundante a sua misericórdia. E eu falo também, por último, vejo, puxa, como é que Deus é fiel. Que extraordinário, irmão. Quantas vezes nós não fomos fiéis?
Quantas vezes nós somos infiéis, mas Deus permaneceu fiel, porque Deus não muda, a sua fidelidade não muda, a sua fidelidade é de geração em geração. É esse amor, é com esse amor que nós devemos, né, glorificar a Deus, com essa alegria no coração. E eu acho extraordinário, né, querido, porque que amor é esse, né, que se glorifica através da nossa alegria. Então, irmão, qual que é a maior glória que Deus recebe? Qual que é a maior forma de glorificar a Deus? Quando entra aqui, celebrai ao Senhor com júbilo. Irmão, presta atenção. Se eu quero ver se precisa desenhar, o chefe ficou desenhado. Qual a maior forma de glorificar a Deus? O que mais glorifica a Deus? A alegria dos santos. Porque a alegria é resultado de reconhecer a misericórdia, a graça, a gratidão que há no meu coração. Deus é glorificado na nossa alegria. Se Deus é glorificado na minha alegria, na sua alegria, Ele está promovendo o quê, irmão? Porque Ele ordena que a gente se alegre nele, não é, irmão? Porque na alegria que nós temos nele é glorificado. Então o que Deus promove? A minha alegria, a sua alegria. Porque Ele é o autor disso. A gente é que não perde a perspectiva. Nós, às vezes, que não percebemos. Nós, às vezes, que estamos olhando para nós mesmos. Nós, às vezes, estamos olhando para o espelho, contemplando o nosso rosto natural. Nós devemos contemplar o Senhor. Nós devemos andar na presença dEle. Nós devemos sempre estar diante dEle. Porque é Ele que promove a nossa alegria. É Ele que nos dá alegria. Alegria é essa habitação do Espírito, a obra que Deus está fazendo, quem nós somos, o que Ele está realizando. E a nossa alegria glorifica a Deus. Não existe nada que glorifique a Deus mais do que a alegria dos santos. Então, meus irmãos, os nossos cultos aqui deveriam contagiar essa região. Eu oro por isso, irmão. Eu oro que o culto da igreja nesse lugar contagie esse lugar. Que as pessoas vejam tanta alegria no nosso coração. Que a nossa alegria seja tamanha, que a gente expresse ela de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão absoluta, que as pessoas se rendam a Deus. Que o cântico da igreja, aonde quer que nós estejamos, seja um canto de alegria, e que esse canto de alegria alcance os corações, venha atrair aquele que Deus está chamando à sua presença. Sabe que de onde estivermos, nós temos que ser um povo que coloca uma mesa diante da sociedade. Sabe que nessa mesa as pessoas se servem de alegria. A vida cristã, querido, é repartir. E se Deus me chama para repartir, todas as vezes que eu estou na presença de alguém, eu posso colocar diante dele algumas coisas. Existe uma coisa que eu posso sempre repartir, meus irmãos. Existe uma coisa que nós podemos sempre repartir, aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação. Alegria. Alegria do Espírito Santo. Que as pessoas nos perguntem e que as pessoas nos questionem o motivo da nossa alegria e o motivo do nosso louvor. Amém, querido? Que as pessoas sejam contagiadas pela alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Amém? Que a sua família, em nome de Jesus, celebre com júbilo ao Senhor, por causa da alegria do seu coração. Amém? Que a sua casa celebre com júbilo ao Senhor, por causa da alegria do seu coração. Amém, querido? Que esse bairro celebre com júbilo ao Senhor, por causa da alegria da igreja que está neste lugar. E a igreja que está nesse lugar não é só a igreja vida, é toda a igreja do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, né, de a gente glorificá-lo através da alegria, celebrar com júbilo ao Senhor. Amém, querido? Que essa seja de fato a realidade da igreja, que seja a realidade da minha casa, da sua casa, que seja a realidade do seu lugar de trabalho. Sabe, querido, eu vou te dar alguns exemplos. Irmão, quando o trânsito aqui de Goiânia é facinho? Não é fácil. Não é fácil. Você sabia que no trânsito, meu ouço aqui, em nome de Jesus, quando você se deparar com dificuldade no trânsito e que as coisas estiverem difíceis, que alguém te fechar, fizer uma barbeirada, virar sem dar seta, reparte com ele a alegria em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Fala, ô abençoado. Eu tenho uma alegria no meu coração que é muito maior do que essa contrariedade. Deus é maior, Deus é mais.
Fala para ele, Deus é mais. Amém, querido? Sabe, querido, às vezes aquela dificuldade, alguém que vem para trazer uma palavra para te derrubar, para te entristecer. Aí quando a pessoa trouxer essa palavra e tentar colocar na mesa a tristeza, aí você serve alegria. Amém, querido? Existe uma alegria no meu coração. A minha alegria está no Senhor. É a alegria do Espírito de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Vinde, celebremos, celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Meus irmãos, convidem a terra a se alegrar no Senhor. Essa é a missão da igreja. Celebrai com alegria toda a terra. Todas as relações que você tem, todas as oportunidades que você encontrar alguém, Deus está te dando a oportunidade de repartir alegria. Amém, querido? O diabo vai tentar usar isso para te entristecer, para te tentar, mas que na tentação você persevere em alegria. Porque às vezes ele fala assim, nossa, tal fulano estragou meu dia. Não, meu irmão, a alegria é maior. Amém, querido? A alegria é maior. A alegria do Senhor é maior. Amém, querido? Que a gente seja um povo que celebra a alegria em todo tempo, em todo lugar. Que a vida e o ministério da Igreja Vida sejam um celebrar da alegria. Amém, querido? Que Deus nos dê graça de continuar anos a fio, segundo a sua vontade, mas que seja celebração da alegria no Senhor, até que toda a terra se alegre no Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar.